Não importa a sua rota, nem tampouco o tamanho ou a idade do seu pesado. Quem ganha a vida atrás do volante tem um papel muito, mas muito importante quando o assunto é manutenção. A manga de eixo é item que não pode passar desapercebido. É ela que faz a ligação entre as rodas, os pneus e os braços de suspensão, deixando o caminhão estável e seguro na tocada. E não tem jeito. Depois de algum tempo, começa a apresentar desgaste. A peça em boas condições é fundamental para que as rodas e os eixos do caminhão andem sempre muito, mas muito bem alinhadas. Como os pneus todos dispareios, acaba perdendo, né, o pneu e o volante fica meio bobo, né? É um item crucial, né? A manga de eixo. Porque se tiver com folga, além da direção vai ficar com folga e vai comer os pneus e perde estabilidade também, né? Que vai ficar com uma folga, a gente tem que trabalhar o volante, né? Geralmente ela que sofre todo o impacto, né? Quando pega uns buracos a roda dianteira, né? Então tem que estar revisadinha mesmo, engraxada. O Antônio roda o país de cabo a rabo no seu VM 6x2. Ele tá sempre atento à manutenção do seu trocado, viu? A visita ao mecânico já tá agendada. Um caminhão que anda desse jeito, você tem que tratar ele muito bem, porque senão, no meio da estrada, você vai dar um problema, hein? Se eu pudesse, ele só andava, como se diz, de roupa nova. É isso aí. É uma coisa que a gente... É a sobrevivência da gente, a ferramenta, né, cara? Como é que você consegue perceber, né, dirigindo, viajando aí Brasilzão afora, que, preciso mexer nesse assim, negócio de embuchamento Primeiro aqui? que tudo, você vai fazer um balanceamento num caminhão desse, ele não vai... você não vai dar para fazer. Não dá o acerto Não ali, dá né? acerto. Então, no meu caso, não deu. Você acaba um pneu daqui para Fortaleza, você acaba um pneu se o carro não tiver, né? O carro também já não tem mais muito controle. É como se está desalinhado. Não tem controle. O carro fica bobo, aí é onde está, né? É a vida dos outros, a da gente é da vida dos outros, né? Não pode pensar só na gente. Claro, Pensar na segurança dos outros que vai, uma família que vai no carro ali. O serviço de recuperação da manga de eixo é muito vantajoso quando alguma falha é detectada. Para entender melhor todo o processo, viemos conversar com o Marcelo Lima. O Marcelo é instrutor técnico de um truck center na Grande São Paulo. Nós temos duas questões, a de economia e de segurança. Quando eu tenho uma folga da manga de eixo, eu tenho uma oscilação da roda e isso vai causar uma instabilidade ao dirigir, né? Então o motorista ele vai ficar inseguro em dirigir ali. Então é uma questão de segurança importante. A outra é economia. Eu vou ter um desgaste prematuro na caixa de direção, terminais, rolamento de roda e principalmente o pneu. Ele vai perceber bastante essa questão do próprio pneu, que eu vou ter um desgaste irregular do meio da banda de rodagem para dentro. Por quê? Como eu tenho uma folga, a roda tende a deitar um pouco e sobrecarregar o pneu na parte interna dele. Um eixo à base de troca, muitas vezes você não tem a procedência legal desse eixo. Então, no futuro, pode ser que quem adquiriu esse eixo possa ter algum problema. A partir do momento que você aplica uma solda nesse eixo, você vai aplicar uma temperatura extremamente alta. Então você vai temperar esse eixo, ou seja, você vai mudar as características de resistência desse eixo. Isso é muito perigoso, porque há casos, por exemplo, que a gente já viu que houve um rompimento da região e a roda, todo o conjunto ali acabou saindo. Quando existe a frenagem do veículo, 70% da carga vai no eixo dianteiro e 30% no eixo traseiro, por causa da projeção do veículo para frente. Então, nesse momento, que é um momento crítico e pode acontecer a gente ter um problema devido a essa questão de rompimento do próprio eixo. Se ela estiver remanufaturada, muitas vezes a gente não consegue fazer o serviço de alinhamento. Isso vai comprometer porque, como ele foi feito, por exemplo, fora do padrão, usou maçarico, tudo, então às vezes a gente pode ter até a deformação do eixo por causa da temperatura. Daí a gente não consegue fazer o alinhamento, o ângulo de caça ou de câmbio, porque houve uma deformação excessiva que a gente não consegue resolver com alinhamento. O embuchamento, o que acontece? Se ele estiver com bastante folga, ele vai atrapalhar principalmente alguns ângulos, principalmente a cambagem, né? E além também do próprio esforço dos demais componentes ali de suspensão. O que é interessante, a gente sempre está dando uma olhada na questão da folga. E principalmente a questão do quê? Da lubrificação, que é muito importante. A cada 10 mil quilômetros, pelo menos, a gente lubrificar a manga de eixo. Aí você vai ter uma longevidade da manga de eixo. Caso contrário, você não fizer a lubrificação, com certeza você vai ter um desgaste prematuro, ou seja, de repente esse veículo poderia estar rodando 50, 60 mil, sem folga, ele vai estar rodando bem menos, porque ele está trabalhando a seco, né? Então vou ter um desgaste muito maior. A graxa precisa ser uma graxa especial também para suportar
essa severidade. O Marcelo ensina como fazer o diagnóstico e é fácil. Com uma espátula, force o pneu e a roda. Se houver folga, peça para alguém acionar o freio do caminhão. Se a folga persistir, é embuchamento. Agora, se a folga parar, o problema está no rolamento. Apesar da correria diária, parceiro, itens de segurança do pesado não devem ser esquecidos jamais. Olho vivo!